Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite para você que está me escutando. Bem-vinda ou bem-vindo ao canal Lendo com Intenção. Hoje eu vou continuar a leitura do capítulo 21 do livro No Invisível, do Leon Denis. O capítulo 21 é o capítulo sobre identidade dos espíritos. Ele é o último capítulo da parte 2. No próximo capítulo, a gente já começa a parte 3 do livro, tá? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui comigo, me incentivando o estudo, estudando junto comigo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para receber as notificações de quando sair os próximos capítulos, que aí você consegue continuar acompanhando. E vamos lá, eu vou começar da onde eu parei no último vídeo, que é a parte 1. Então, eu vou começar seguidão, tá bom? Então, qualquer coisa, se você precisar, dá uma volta lá no último vídeo, escuta o final, para conseguir ter essa linha de continuidade, né? Então, certo, capítulo 21, continuação. Um outro caso demonstrativo é o seguinte. Atestado por W. Stead e reproduzido pela Review Scientific e Morale do Espiritismo, de janeiro de 1904. Durante semanas e meses antes da morte de meu irmão, conversávamos acerca da comunhão dos espíritos, quando certa manhã me pediu ele que lhe desse um pedaço de louça de barro, pena e tinta. Fez 2 marcas a tinta num dos lados e uma no outro, quebrando em seguida em 2 o fragmento de barro. Deu-me um dos pedaços, recomendando-me que o guardasse com cuidado, e pouco tempo depois escondeu o outro num lugar somente dele conhecido, na intenção de me vir, depois de sua morte, revelar onde se achava. Ser-me então possível compará-lo, o que provaria ter ele vindo comunicar-se, sem minha intervenção mental, pois que eu ignoraria completamente o esconderijo do objeto. Depois de sua morte e de várias tentativas, nos sentamos, eu e minha mãe, à mesa, e eis que, pelo alfabeto soletrado, nos foi dito: o pedaço de louça está no meu escritório, debaixo do tomahawk. Benja. Fui ao seu escritório, que depois de sua morte se conservava fechado. Encontrei o fragmento em questão no lugar indicado e, aproximando-o do que havia guardado, vi que os 2 se ajustavam perfeitamente e que os sinais com que tinham sido marcados concordavam em absoluto. Mencionarei ainda outro incidente que tem para mim tanto valor como o pré-citado. Meu irmão escreveu-me uma carta, na mesma ocasião em que me havia dado o fragmento de louça. Lacrou-a e me disse que não a lesse, porque me indicaria o seu conteúdo. Foi ainda pelo método alfabético de pancadas com a mesa que vim a saber o conteúdo da carta, que rezava assim: Júlia, procede bem e sê feliz. Benja. Era exato. As mesmas palavras da carta haviam sido essas. Não tenho a mínima hesitação em assinar meu nome, porque só digo a verdade. A fotografia dos espíritos fornece também seu contingente de provas. La Review, de 15 de janeiro de 1909, publica um artigo do mesmo W. T. Stead, intitulado Como comunicar com o além, do qual extraímos o trecho referente à fotografia dos invisíveis e que assim começa. Apresso-me a desarmar o leitor cético, admitindo que nada é mais fácil que adulterar fotografias desse gênero, e acrescentarei que um prestidigitador pode sempre enganar o observador desconfiado e vigilante. As chapas de que me sirvo por mim mesmo reveladas e que aos demais são marcadas forneceriam alguma garantia contra as fraudes. Mas,
Se acredito na autenticidade das fotografias, é porque me firmo em argumentos demonstrativos de outra ordem. A prova de autenticidade da fotografia de um espírito consiste, antes de tudo, na execução de um retrato perfeitamente reconhecível da pessoa falecida por um fotógrafo que nada absolutamente saiba da existência dessa pessoa, e em seguida no fato de não ser percebida forma alguma visível pelo operador ou por quem assiste à operação. Tais fotografias foram por mim obtidas não uma, mas repetidas vezes. Referirei agora unicamente um caso. O fotógrafo, cuja mediunidade permite fotografar o invisível, é um artista já velho e sem instrução, particularidade que o impede mesmo, em dadas circunstâncias, de se ocupar vantajosamente de sua profissão. É clarividente e, como por minha parte o denominarei, clariaudiente. Durante a última guerra dos Boers, fui pedir-lhe uma sessão, curioso que estava de saber o que se iria passar. Mal me havia sentado em frente do bom velho, disse-me ele: tive outro dia uma turra. Um velho Boer veio à minha oficina. Trazia uma carabina e seu olhar feroz causou-me certo medo. Vai-te embora, disse-lhe eu. Não gosto de armas de fogo. Ele se foi, mas voltou e está aí. Entrou com voz mecê. Não traz a carabina e o seu olhar já não é tão feroz. Devo consentir que fique? Certamente, respondi. Julga que o poderá fotografar? Não sei, disse o velho. Posso experimentar. Sentei-me diante da objetiva e o operador empunhou o obturador. Eu nada podia ver, antes, porém, da exposição da chapa. Interroguei o fotógrafo. Pois que noutro dia lhe falou, poderá falar-lhe agora novamente? De certo, ele está sempre atrás de vosmecê. Ele lhe responderá se o interrogar? Não sei, vamos a ver. Perguntei-lhe o nome. O fotógrafo teve o gesto de fazer uma pergunta mental e esperar a resposta, e logo. Diz ele que se chama Pierre Botha. Pierre Botha? Objetei num tom de dúvida. Conheço um Felipe, um Luiz, um Cristiano, e não sei quantos outros Botha, mas nunca ouvi falar desse Pierre. Diz ele que é seu nome, replicou o teimoso velho. Quando revelou a chapa, vi de pé atrás de mim um rapagão barbado que tanto poderia ser um Boer como um mujik. Não disse uma palavra, mas esperei até o fim da guerra e, quando chegou a Londres o general Botha, lhe enviei a fotografia por intermédio do Sr. Fisher, atual primeiro-ministro do Estado Livre de Orange. No dia seguinte, o Sr. Wessels, delegado de um outro estado, me veio procurar. Onde obteve o senhor esta fotografia que deu ao Sr. Fisher? Narrei-lhe fielmente como se achava ela em meu poder. Meneou a cabeça. Não creio em almas do outro mundo, mas diga-me seriamente de onde lhe veio esse retrato. Aquele homem jamais conheceu William Stead. Nunca pisou na Inglaterra. Disse-lhe como o obtive, insisti eu. E o senhor pode não me acreditar, mas por que se mostra assim tão admirado? Porque aquele homem, disse, é um dos meus parentes. Tenho em minha casa o seu retrato. Deveras, exclamei. É morto? Foi o primeiro comandante Boer que morreu no cerco de Kimberley. Petrus Botha, acrescentou. Mas, para abreviar, o apelidávamos Pierre. Conservo essa fotografia em meu poder. Foi igualmente identificada por outros delegados dos Estados Livres que também haviam conhecido Pierre Botha. Ora, isso não se explica pela telepatia, nem cabe admitir a hipótese de fraude. Foi por mero acaso que pedi ao fotógrafo verificar se o espírito daria o nome. Ninguém na Inglaterra, tanto quanto pude certificar-me, sabia que existia Pierre Botha. Em várias circunstâncias, espíritos desencarnados contribuem com suas indicações para a regularização de seus negócios terrestres. Ajudam a encontrar testamentos ocultos ou extraviados. O Dr. Siriax, em sua brochura
de l'Evangeste refere um fato desse gênero em que ele próprio tomou parte. Um rapaz de Baltimore, chamado Robert, havia sido educado por uma de suas tias, rica celibatária, que, tendo-o notado, fizera dar-lhe uma instrução completa e o havia casado. Tornara-se ele pai de família, quando sua tia faleceu subitamente. Não se lhe achou testamento algum, e os parentes interessados trataram de excluir da herança o Sr. Robert. Este, extremamente perplexo, foi, por indicação de alguns amigos, consultar a Sra. Morrill, médium ateste que evocou a tia falecida. Revelou então esse espírito que o testamento estava guardado num armário de roupa branca no andar superior de sua vivenda. Só depois de remexido todo o conteúdo do armário foi que se achou, num pé de meia, o documento tal qual fora descrito. Ninguém no mundo, e o médium menos que qualquer outra pessoa, podia ter a mínima ideia de tal esconderijo. Só o espírito da tia estava no caso de fornecer aquela indicação. Aksakov narra um fato semelhante, extraído dos Proceedings, volume 16, página 353. O príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berlesborg obteve do general Barão de Korff, morto havia alguns meses, uma comunicação espontânea na qual lhe determinava que revelasse à sua família o lugar em que, por inimizade, haviam escondido seu testamento. Esse documento foi descoberto no lugar indicado pelo espírito. A esses fatos acrescentaremos 2 casos de identidade publicados por E. Bozano em Annales des Sciences Psychiques. Tem aqui, né, já pelo livro todo tem esses termos acho que a maioria em francês, mas acho que tem outros também em outras línguas que eu sinceramente não sei pronunciar. Pelo jeito que escreve, eu até consigo imaginar o que significa, né? Esse aqui deve ser Anais de Ciências Psíquicas, mas perdão pela pronúncia totalmente, né, errada. Enfim, voltando aqui. A esses fatos, acrescentaremos 2 casos de identidade, publicados por E. Bozano em Anais de Ciências Psíquicas, de janeiro de 1910, e que consistiram em escritos ou conversações em línguas desconhecidas pelo médium. Foi o primeiro referido por Myers em sua obra sobre a consciência subliminal, que é tirado de Proceedings, volume 9, página 124. E é concernente de um episódio de escrita obtida por intermédio de uma menina de 11 anos, filha do Sr. Hugh Jr. Brown, que o publicou em um livro intitulado The Holy Truth. Myers conheceu pessoalmente o narrador e assegura a sua perfeita sinceridade. Reproduzimos a narrativa deste último. Aqui o livro, né, chama The Holy Truth, e aí a tradução para o português seria a verdade sagrada ou verdade divina, ou alguma coisa assim. Passando um dia com a minha mulher, encontrei um preto que eu não conhecia, mas que logo me pareceu um cafre, em razão dos largos orifícios que apresentava nas orelhas, costume peculiar a essa raça. Depois de o ter interrogado em sua língua nativa, o que deveras o surpreendeu, convidei-o a vir à nossa casa e dei-lhe o meu endereço. Apresentou-se ele justamente na ocasião em que fazíamos experiências mediúnicas. Disse ao criado que o fizesse entrar e perguntei se não estariam presentes espíritos amigos seus. A mão de minha filha escreveu em resposta vários nomes cafres, que eu li para o preto ouvir e que ele reconheceu, manifestando grande espanto. Perguntei então se tais amigos tinham alguma coisa a dizer ao preto. E imediatamente foi escrita em língua cafre uma frase em que havia palavras que eu não conhecia. Li-as ao meu visitante, que lhes compreendeu perfeitamente a significação, exceto a de uma única palavra.
Tentei fazê-la entendê-la, pronunciando-a de vários modos, mas em vão. De repente, a mão de minha filha escreveu. Dá um estalo com a língua. Recordei-me, então, de um característico estalo que deve habitualmente acompanhar a letra T na língua cafre, e pronunciei a palavra conforme o método indicado, conseguindo fazer-me compreender imediatamente. Cumpre-me assinalar que minha filha nenhuma palavra conhece do cafre, tendo nascido anos depois de haver eu deixado aquelas regiões. Perguntei quem era o sujeito que dirigia a mão de minha filha, sendo geralmente a arte de escrever ignorada pelos cafres, e me foi respondido que o ditado fora escrito por um velho amigo meu, H.S., a pedido dos amigos do preto. Ora, H.S., pessoa culta e de elevada posição, falava perfeitamente o cafre, tendo residido longo tempo em Natal. Nesse momento, expliquei ao meu visitante que os espíritos de seus amigos estavam presentes, o que pareceu aterrorizá-lo. O ministro plenipotenciário da Sérvia, em Londres, Sr. Shedo Mijatovic, escreveu o seguinte ao diretor do Light, 1908, na página 136. Não sou espírita, mas encontro-me precisamente no caminho que conduz a essa crença, e fui atraído graças a uma experiência pessoal que julgo de meu dever tornar pública. Aí refere ele que vários espíritos húngaros lhe escreveram pedindo-lhe procurasse em Londres algum médium bem conceituado a fim de, sendo possível, entrar em relação com o antigo soberano sérvio e consultá-lo sobre determinado assunto. A esse tempo, exatamente, continua ele, minha mulher tinha dito qualquer coisa acerca de um senhor Vango, dotado ao que se dizia de notáveis faculdades mediúnicas, e por esse motivo o fui procurar. Nunca o tinha visto, e por seu lado ele também nunca me vira. Nenhuma razão há para supor-se que ele tinha informações a meu respeito ou que as tivesse adivinhado. A minha pergunta, se me poderia pôr em relação com o espírito em que eu pensava, respondeu modestamente que às vezes era bem sucedido, mas nem sempre, e que outras muitas, ao contrário, se manifestavam espíritos não desejados pelo consulente. Em seguida, se declarou à minha disposição, recomendando-me que concentrasse o pensamento no espírito que eu desejava. Em pouco adormeceu o Sr. Vango e começou. Está aqui o espírito de um moço que parece muito aflito por lhe falar, mas exprime-se numa língua que eu não conheço. O soberano sérvio, em quem havia eu concentrado o pensamento, falecera já maduro em 1850. Eu estava, entretanto, curioso de saber quem seria esse jovem espírito aflito por me falar, e pedi ao médium que repetisse, ao menos, uma palavra pronunciada pela entidade presente, ao que respondeu que o tentaria. Assim dizendo, inclinou o busto para a parede em frente da qual estava sentado, numa atitude de quem se põe a escutar. E logo, com extrema surpresa para mim, começou a pronunciar lentamente em língua sérvia. Molin von Pihit. Enfim, ele fala aqui uma frase que eu com certeza não vou conseguir falar. E aí a tradução é: peço-te o favor de escrever à minha mãe, Natália, dizendo-lhe que imploro seu perdão. Compreendi naturalmente que se tratava do espírito do jovem rei Alexandre. Pedi então ao Sr. Vango que lhe descrevesse a aparência e ele prontamente, horrível, seu corpo está crivado como que de punhaladas. Se tivesse outra prova sido necessária para me convencer da identidade do espírito comunicante, bastava a que em seguida me deu o Sr. Vango, acrescentando: o espírito lhe deseja dizer que deplora amargamente não ter seguido seu conselho relativo à ereção de um certo monumento e às medidas policiais a adotar no caso. Referia-se isso a um conselho confidencial que eu havia dado ao rei Alexandre 2 anos antes de seu assassínio, e que na ocasião ele julgava intempestivo, só podendo
a seu ver, ser posto em prática no começo de 1904. Devo acrescentar que o Sr. Vango repetiu as palavras sérvias de um modo bem característico, pronunciando-as sílaba por sílaba e começando pela última de cada palavra para voltar à primeira. Como dou publicidade ao fato no interesse da verdade, não hesito em assinar meu nome com a indicação de meu cargo. Assinado Shedo Mijatovic, ministro plenipotenciário da Sérvia na corte de St. James. Redchifre Gardens, SW, Londres. O Sr. D. Home, finalmente, em Life and Mission, páginas 19 a 22, que significa Vida e Missão, o nome desse texto, descreve um conjunto de provas de identidade obtidas pela mediunidade vidente e auditiva a que julgamos dever aqui reproduzir. Ao tempo em que eu habitava Springfield, Massachusetts, eu acho que deve ser Massachusetts, porque está abreviado aqui MASS, fui acometido de grave enfermidade que me reteve no leito por algum tempo. Um dia, no momento em que o médico acabava de retirar-se, veio um espírito comunicar-se comigo e me transmitiu essa determinação. Vais tomar esta tarde o trem para Hartford. Trata-se de assunto importante para o progresso da causa. Não discutas, faze simplesmente o que te dizemos. Dei parte à minha família dessa estranha ordem e, apesar do meu estado de fraqueza, tomei o trem, ignorando completamente o que ia fazer e qual o fim de tal viagem. Chegado a Hartford, fui abordado por um desconhecido que me disse: não tive ocasião de o ver senão uma vez. Entretanto, creio não estar enganado. É o Sr. Home, não é verdade? Respondi afirmativamente, acrescentando que chegava a Hartford sem saber absolutamente o que aí me queriam. É extraordinário, replicou o meu interlocutor. Eu vinha justamente tomar o trem para ir procurá-lo em Springfield. Explicou-me então que uma importante família muito conhecida me mandava convidar a visitá-la e lhe prestar meu concurso, mas investigações que desejava fazer em matéria de espiritismo. O fim da viagem começava, portanto, a esboçar-se. Mas o mistério continuava impenetrável quanto ao prosseguimento dessa aventura. Um agradável trajeto em carruagem nos conduziu rapidamente ao nosso destino. O dono da casa, Sr. Ward Cheney, estava justamente à porta e deu-me as boas-vindas, dizendo que o mais cedo que esperava ver-me chegar era o dia seguinte. Ao penetrar no vestíbulo, atraiu-me a atenção o frufru de pesado vestido de seda. Reparo em torno de mim e fico surpreendido de não ver pessoa alguma. Logo, porém, passamos a um dos salões, e não me preocupei mais com o incidente. Pouco depois, divisei no vestíbulo uma senhora idosa, baixinha, trajando um vestido de seda encorpada, cinzenta, e que parecia muito atarefada. Aí estava a explicação do mistério. Eu ouvira, sem haver, uma pessoa que andava pela casa, de um para outro lado. Tendo-se feito novamente ouvir o frufru de seda, e tendo o Sr. Cheney notado ao mesmo tempo que eu, perguntou-me ele de onde poderia provir esse ruído. Respondi, é do vestido de seda cinzento daquela senhora idosa que está ali no vestíbulo. Quem é essa pessoa? A aparição era tão distinta, com efeito, que eu não tinha a menor dúvida de que aquela senhora fosse uma criatura de carne e osso. Chegando nesse momento o resto da família, as apresentações impediram o Sr. Cheney de me responder, e nada mais pude saber na ocasião. Tendo sido, entretanto, servido o jantar, admirei-me de não ver à mesa a senhora do vestido de seda. Aguçou-me a curiosidade e essa pessoa se tornou desde então para mim um motivo de preocupação. Quando a sociedade se retirou da sala de jantar, tornei a ouvir o roçagar do vestido de seda. Não via, mas ouvi distintamente uma voz que dizia: estou aborrecida por terem colocado um esquife sobre o meu. Não quero que lá o deixem ficar.
Tendo comunicado ao chefe da família e à sua mulher o estranho recado, eles se olharam com surpresa. Depois o Sr. Cheney, quebrando o silêncio, me disse que reconhecia perfeitamente aquele vestido, sua cor e mesmo a qualidade da seda encorpada. Mas, acrescentou, a referência ao esquife colocado sobre o seu é absurda e errônea. Essa resposta me deixou perplexo. Não sabia já o que dizer. Tanto mais que antes da comunicação eu não tinha suspeitado que se tratava de uma desencarnada. Não conhecia mesmo as relações de família ou de amizade que pudessem existir entre a velha dama e os Cheney. Uma hora mais tarde, ouvi de repente a mesma voz, proferindo exatamente as mesmas palavras, mas acrescentando. Além disso, Seth não tinha o direito de cortar essa árvore. Tendo dado parte desse novo recado ao Sr. Cheney, ele ficou muito apreensivo. Há em tudo isso, disse ele, alguma coisa bastante singular. Meu irmão Seth fez cortar uma árvore que encobria a vista da antiga vivenda, e nós sempre fomos de opinião que a pessoa que ele diz estar falando não teria consentido em derribarem-na, se ainda pertencesse a este mundo. Quanto ao resto do aviso, não tem sequer sombra de bom senso. Tendo-me sido dado à noite a mesma comunicação pela terceira vez, arrisquei-me de novo a um desmentido formal. No que se referia ao esquife. Estava sob impressão muito aflitiva quando me retirei para o meu quarto. Nunca tinha eu recebido comunicação falsa, e mesmo admitindo a perfeita veracidade do fato arguido, semelhante insistências da parte de um espírito desencarnado, em não querer que fosse um outro esquife colocado sobre o seu, me parecia absolutamente ridícula. Pela manhã, expus ao Sr. Cheney a minha profunda contrariedade. Ele me respondeu que tinha também com isso grande pesar, mas que ia provar-me que esse espírito, se era de fato quem pretendia ser, estava completamente enganado. Vamos ao jazigo de nossa família, disse ele, e verá que, ainda que o quiséssemos, não seria possível colocar um esquife em cima do seu. Chegados ao cemitério, fomos procurar o coveiro que tinha a chave do jazigo. No momento em que ia abrir a porta, ele pareceu refletir e disse com um ar um tanto embaraçado, dirigindo-se ao Sr. Cheney. Devo prevenir-vos, senhor, de que, como ficava justamente um pequeno espaço acima da senhora, coloquei aí o pequenino féretro do filho de L. Creio que isso não tem importância, mas talvez eu tivesse feito melhor avisando-vos. É só desde ontem que ele está aí. Jamais esquecerei o olhar que me lançou o Sr. Cheney ao exclamar, voltando-se para mim. Meu Deus, é então verdade. Essa mesma noite, tivemos uma nova manifestação do espírito que nos veio dizer: não acreditem que eu ligue a mínima importância ao féretro colocado sobre o meu. Poderiam aí empilhar uma pirâmide de esquifes, que isso me seria perfeitamente indiferente. Meu único fim era provar-lhes, uma vez por todas, minha identidade e os induzir à absoluta convicção de que sou sempre um ser vivo e dotado de razão, a mesma que sempre fui. Foi esse o único motivo que me levou a proceder como fiz. Todos os fatos que acabamos de citar estão revestidos de garantias necessárias para assegurar-lhes a identidade, a autenticidade. Em sua maioria, foram eles submetidos às mais rigorosas críticas. Poderíamos ter acrescentado muitos outros casos semelhantes se o plano deste trabalho não nos impusesse limites restritos. Em resumo, podemos dizer que são copiosas as provas da sobrevivência para aqueles que os procuram de ânimo sincero, com inteligência e perseverança. Assim, a noção de imortalidade se destaca pouco a pouco das sombras acumuladas pelos sofismas e negações, e a alma humana se afirma em sua imperecedora realidade. O universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos como campo de nosso trabalho, de nossos estudos e progressos.
E quando esta certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nesta vida, nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer. Pronto, e esse foi o capítulo 21 sobre a identidade dos espíritos, do capítulo do livro No Invisível, do Leon Denis, finalizando a segunda parte do livro. E eu quero agradecer você por estar aqui comigo, estudando esse livro, acompanhando a leitura. Obrigada pela sua companhia, pelo seu incentivo. Eu espero que essa leitura possa contribuir com alguma coisa para você, que seja útil de alguma forma. Se você gostou, se você aproveitou alguma coisa, deixa o seu gostei no vídeo, que ajuda bastante o canal. E também fica muito à vontade para comentar, para falar como você interpretou esse conteúdo, o que você achou sobre isso, se você acha que ter a identidade dos espíritos numa comunicação é extremamente importante ou não. Enfim, compartilha com a gente quais são seus pensamentos. E se você quiser deixar alguma sugestão também, vai ser muito bem-vinda. Se você quiser sugerir alguma outra leitura, fica à vontade, vamos conversando. E eu espero muito te ver no próximo vídeo, quando a gente for começar a terceira parte da leitura. E, enfim, gratidão pela sua presença, pela sua companhia. Desejo para você tudo de bom, muita luz, muita paz. E até a próxima. Um grande beijo.